Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos aqui estejam bem. Já vou convidar vocês a abrir a palavra de Deus comigo lá em Provérbios, né, no mesmo livro que a Cat leu pra gente. Só que a gente vai abrir lá em Provérbios, no capítulo 8, um pouquinho mais pra frente. Provérbios 8. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, então peço a atenção de vocês para que a gente possa fazer essa leitura também em pé, né? Para ninguém dormir, amém? Antes de nós fazermos a leitura da palavra, eu queria convidar vocês para a gente fazer a nossa confissão de fé. Ela vai passar aqui atrás. Você pode pegar a sua Bíblia, o seu celular, o que você estiver usando, e nesse momento declarar o amor pela palavra de Deus comigo, amém? Vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Pai, eis-nos aqui, famintos pela Tua presença, famintos pela Tua palavra. Nós pedimos, Pai, humildemente, fale conosco, nos alimente nessa noite, que a gente saia daqui transbordando a Sua palavra, transbordando o Teu Espírito, Deus. Eu peço especialmente pela minha pessoa, que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o Senhor me use como um vaso nas Suas mãos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, gente, Provérbios, no capítulo 8, a partir do verso 12. Eu vou abrir no tablet porque eu tô achando escuro para eu ler. Será que hoje eu tô velha? Talvez. Vamos lá. Provérbios 8, 12, tá bom? A sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem.
Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém? Podem ficar à vontade, pode se assentar. Pessoal, esse é um texto um tanto quanto extenso, Provérbios 8. Esse texto que nós lemos, se você não entendeu, me permita elucidar rapidamente. Quando fala, eu estava lá no princípio da criação, com Deus e tal, não está falando aqui do Espírito Santo, nem da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos em Provérbios 8, ele fala único e exclusivamente da sabedoria. Como nós começamos a ler lá no verso 12, ele fala especialmente, a sabedoria. E a sabedoria começa a contar sobre ela mesma e sobre os feitos dela. Isso é importante, porque às vezes parece que fica um pouco confuso, né? Como que a gente está falando da criação em Gênesis, enfim. Onde eu quero chegar com vocês, com isso tudo que nós acabamos de ler aqui em Provérbios, no capítulo 8. Como nós sabemos, Provérbios é um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio dessa terra, e que tratava especialmente sobre sabedoria. Refletindo sobre esse texto, sobre tudo que nós vivemos aqui, eu pensei em algo, e eu não sei se vocês concordam comigo, que inclusive conto com a opinião de vocês nessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo numa das eras com mais acesso à informação que já existiu na Terra. Hoje nós somos bombardeados diariamente, 24 horas, com informações, com notícias. Antigamente, quando nós queríamos saber de algo, aprender algum assunto, a gente tinha que comprar um livro, comprar uma revista e numa biblioteca. Hoje em dia eu aposto que tem crianças e adolescentes aqui que nunca nem entraram numa biblioteca, porque não precisa mais. Nós temos o nosso aparelho celular e a gente abre o Google e tudo que a gente quiser saber está ali. A gente fala, ei Siri, e aí a gente já pergunta, gente, tem inteligência artificial. A inteligência artificial cria trabalhos, resumos, páginas, imagens e vídeos. Hoje nós estamos sendo a geração mais evoluída em termos de informação que já se existiu. Mas ao mesmo tempo, nós somos a geração com menos sabedoria que já pisou nessa terra. Isso porque informação, bombardeio de notícias não significa que nós estamos caminhando em sabedoria. Sermos pessoas bem informadas não significa dizer que nós somos pessoas sábias. Porque o excesso de informação não necessariamente ele nos traz sabedoria. Eu aposto que aqui vocês têm aquela avó, ou aquela mãe, ou uma tia mais idosa, que uma hora que você precisou de um conselho, aquela pessoa te deu um conselho certeiro. E aquela pessoa não tem nem estudo. Eu tenho o meu pai, a minha avó, pessoas sábias, sem instrução. Minha avó nem terminou a escola. E sempre que eu precisei, ela tinha os conselhos melhores para me dar. Isso porque a sabedoria, ela nem sempre está ligada à instrução. Nós podemos ser pessoas instruídas, estudadas, com diploma. E, infelizmente, temos pessoas que não têm sabedoria. Enquanto que há pessoas lá fora que às vezes nunca tiveram acesso a uma escola, mas carregam uma sabedoria na experiência, que é de cair o queixo. Porque uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. Infelizmente, por causa da falta de sabedoria, de um excesso de informação, nós nos tornamos uma geração ansiosa. Nós nos tornamos uma geração viciada em estímulos. Gente, a gente tem um celular e às vezes o celular está até sem internet, está até sem bateria e por mania a gente fica pegando o celular toda hora e olhando. Não tem internet ali, a gente fica olhando porque a gente está viciado em estímulos. A gente não sabe fazer mais uma refeição sem assistir um vídeo no YouTube. A gente não sabe mais passar um final de semana, às vezes fazer uma caminhada, ir para o meio do mato, ir na cachoeira, porque
porque a gente prefere ficar em casa, na frente da televisão, 24 horas, com estímulos. E a gente dorme com estímulos, a gente acorda, a primeira coisa que a gente pega é o nosso celular. Porque a gente se tornou uma geração com excesso de informação, viciada em informação e viciada em estímulo. Meu irmão, Satanás, ele descobriu isso. Infelizmente, ele descobriu. E agora ele entendeu que ele não precisa mais nos fazer pecar. Satanás, ele só precisa continuar nos distraindo. Porque se ele continuar nos distraindo, nós continuaremos no mesmo lugar que nós estamos. Sem sabedoria, não tem evolução, não tem amadurecimento, não tem mudança de vida. Você não sai do estágio, você não sai daquele processo, está sendo bater na cabeça. Por quê? Excesso de formação, excesso de estímulo e falta de sabedoria. E quando Satanás descobriu aquilo, ele teve a chave da nossa vida na mão dele. Se a gente não escolher quebrar o ciclo e começar a buscar uma sabedoria que vem do alto, nós continuaremos estagnados no mesmo nível da nossa vida. E sabe, como nós lemos aqui extensivamente, a sabedoria, ela tem milhares de coisas para nos oferecer. Nós lemos no verso 15 falando sobre governo e autoridade. Meu irmão, se você quer ser uma pessoa que exerce autoridade, que exerce liderança no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você está inserido, busque sabedoria. É através da sabedoria que você vai ter governo, autoridade e liderança com sabedoria. No verso 18, nós lemos sobre prosperidade e honra. Quer ser uma pessoa próspera financeiramente? Quer ser uma pessoa que não tem falta de nada? Quer ser uma pessoa que sim, possui riquezas, porque riquezas é bíblico? Quer ser uma pessoa que tem honra, que por onde você passa, você é respeitado? As pessoas olham para você e respeitam você, sua família, sua história. Busque a sabedoria. Você quer ser uma pessoa, conforme o verso 19 falou, que dê frutos. Busque a sabedoria. Seja uma pessoa frutífera, onde você gerou toda uma geração de filhos, de discípulos, de amigos e de irmãos, instruídos, embasados na palavra de Deus, que amam Jesus. Isso é dar fruto. É uma pessoa que chega em um ambiente de caos e consegue resolver. É uma pessoa que chega em um ambiente de briga e traz paz. Isso é uma pessoa que dá fruto e que carrega a sabedoria. Verso 30, a palavra falou que a sabedoria foi o arquiteto de Deus na criação. Uau! Deus, meu irmão, presta atenção nisso. Deus, o Criador, a primeira pessoa da Trindade, o nosso Pai, aquele que sem Ele nada do que foi feito se faria. Ele contou com a sabedoria para fazer a terra e tudo que nela há. E por que nós, com nossos planos e projetos tão mesquinhos, nós nem sequer consultamos a sabedoria? Se Deus, o Criador do universo, contou com ela, ela foi a arquiteta do universo. Nessa noite nós temos que permitir que a sabedoria seja também a arquiteta das nossas vidas, a arquiteta dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós precisamos convidá-la a fazer parte dos nossos planos como Deus o fez. Além disso, no verso 34 e 35, a sabedoria também traz alegria, vida e favor de Deus. Meus irmãos, quer ter uma vida de paz e de alegria? É a busca pela sabedoria. Se nós quisermos ter uma vida plena, é através da sabedoria. E se nós quisermos ter o favor de Deus, que Ele enfatiza no último versículo que nós lemos, é através da sabedoria. E sabe o que é o favor de Deus, meu irmão? É a mão do Senhor estendida sobre você. É tudo aquilo que você colocar a mão para fazer, para realizar, dá certo, flui, vai para frente, porque o favor de Deus está sobre você, o favor de Deus está sobre os seus negócios, o favor de Deus está sobre a sua casa. Ter o favor de Deus, a permissão,
o aval do Altíssimo, é aquilo que nós precisamos na realização da nossa vida e para uma vida plena. Quem aqui não gostaria de ter o favor de Deus? E isso somente através do acesso à sabedoria. Mas, como nós estamos falando aqui, a sabedoria, ela não pode ser comprada, ela não pode ser simplesmente adquirida. Você não pode tê-la com um diploma de faculdade, sentar ali na sala de aula e de repente você levanta sábio. Porque a sabedoria, ela é espiritual. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz que se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dará deliberadamente, de bom grado. Meu irmão, a sabedoria, ela é algo espiritual, dada somente por Deus. Quando nós pedimos, Ele dá deliberadamente, de bom grado. Ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida. Ela é dada e entregue somente por Deus. E sabe, isso me fez traçar um paralelo na minha cabeça em relação à graça. Porque isso é também algo que nós recebemos só de Deus. A graça, que é algo que nós pregamos muito aqui, falamos muito sobre a graça. A palavra diz que a graça é dada a nós por Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A graça, não há nada que nós possamos fazer para a gente conseguir adquiri-la. A graça, ela é realmente de graça. Mas se a gente traçar esse paralelo em relação à sabedoria, a gente vê que a sabedoria não. A sabedoria, ela precisa de um esforço pessoal. Enquanto a graça, ela é acreditada a nós de graça, a palavra diz que a sabedoria, nós teremos acesso a ela se nós pedirmos a Deus. Isso implica em nós um esforço pessoal. Não vai descer uma coisa de grátis e pronto, vai bater na sua cabeça e você vai ter sabedoria para sempre. Implica em nós que nós nos esforcemos em busca do que é a sabedoria, que é essa capacitação espiritual. Meu irmão, a sabedoria, ela vai além dos nossos diplomas, ela vai além dos nossos quesitos, ela vai além do nosso dinheiro, da nossa posição social. A sabedoria é uma capacitação sobrenatural dos céus de Deus sobre nós. Às vezes nós pedimos dons ao Senhor e visões e tal, coisa, e glória a Deus por isso, quando o Senhor se manifesta no nosso meio dessa forma. Mas por que nós não pedimos essa capacitação sobrenatural da sabedoria que pode transformar o destino das nossas vidas para sempre? É algo celestial que nós precisamos buscar para nós, ainda hoje. E agora, eu te convido então a gente entender como que a gente pode acessar a sabedoria. Tem um livro que eu queria indicar para vocês, ele se chama Pirâmide da Sabedoria. Eu ainda não li ele completo, mas eu li várias partes para pregar aqui hoje, coincidentemente. Eu tinha ele lá na minha biblioteca virtual. É uma bênção, meus irmãos. Então, se vocês quiserem entender mais o tema, esse livro é urgente para nós. E como, então, nós podemos acessar plenamente essa sabedoria? Como nós lemos lá em Tiago, a palavra diz que para nós termos a sabedoria, é necessário nós pedirmos ela a Deus e o Senhor nos daria. Mas, meu irmão, se a gente quiser entender o princípio da sabedoria, nós precisamos não apenas pedir a Deus, mas entender o que a palavra diz sobre isso. E a palavra continua falando lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o princípio? É o começo, o start, o ponto de partida. É da onde nós devemos iniciar a nossa caminhada em busca da sabedoria. Então nós devemos iniciar a nossa caminhada com o temor do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nada adiantaria nós estarmos aqui nessa noite pedindo a Deus sabedoria,
sendo que se trata de um Deus que nós não conhecemos, que nós não amamos e que nós não tememos. Porque Deus, ele não está ali disponível para realizar todos os nossos desejos, como um Papai Noel, como uma lista de compra de mercado. Deus, ele é mais que isso. E se nós queremos primeiramente ter acesso à sabedoria, nós devemos começar temendo a Deus, temendo, respeitando, amando o Senhor, conhecendo o Senhor, gastando a nossa vida aos pés do Senhor, como nós cantamos aqui, até que Ele venha, nós gastaremos a nossa vida, nós nos dedicaremos em conhecê-lo e fazê-lo conhecido, de entender as questões do coração de Deus, de conhecermos e discernirmos a voz de Deus. Quantas vezes nós ouvimos vozes e coisas e nós não sabemos discernir, mas a palavra diz que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Será que hoje nós podemos falar que nós conhecemos ele, que nós conhecemos a voz dele, que nós conhecemos o que o agrada, o que o decepciona? O temor do Senhor, ele é uma caminhada de intimidade, de conhecimento com o Senhor. É uma caminhada insistente, independente da nossa vontade, independente da nossa rotina, independente se sentimos algo ou não quando oramos. A busca do temor do Senhor, ela é a disciplina da nossa alma, é a disciplina do nosso espírito. Uma história que muito me confronta, irmãos, em termos de ter uma vida de oração, em termos de ouvir a voz de Deus. Porque se hoje você está aqui e você fala, Vitória, eu preciso ouvir, eu preciso conhecer, não existe outro caminho, não existe trilha, a não ser a oração e a palavra de Deus. É somente no secreto com o Senhor que nós discerniremos a voz dele. É somente através da palavra de Deus que nós conheceremos o caráter de Deus, meu irmão. A palavra de Deus, ela é a revelação do caráter de quem Deus é. Não espere conhecer a Deus através de outras pessoas. Se for conhecer a Deus através de alguém, seja através de Cristo, amém? E uma história que muito me comove em termos de oração é a história de Susannah Wesley. Susannah Wesley foi a mãe de John Wesley, um dos maiores avivalistas que nós temos, fundador da igreja metodista. E, gente, essa história me constrange. Susannah Wesley era uma mulher que amava a Deus, temente ao Senhor, e ela teve 19 filhos. O pai dessas crianças, dos 19 filhos, o pai de John Wesley, ele era um pai ausente. Então, Susannah Wesley teve de criar aquelas 19 crianças sozinha, com a ausência daquele homem. Numa época de muita pobreza, de muita escassez. Mas a história conta que Susannah Wesley, ela não negligenciava o tempo dela com Deus, mesmo tendo 19 filhos. Meus irmãos, às vezes a gente negligencia tendo 0. Eu tenho 0. Aí eu coloco a minha conta do lado da Susannah Wesley. Aí eu vejo que eu negligenciei muito, porque ela tinha 19, eu tinha 0. E às vezes eu negligencio o tempo com o Senhor. E a história conta que aquela mulher, mesmo sem tendo um espaço em casa, um quarto para ela entrar, fechar a porta, se ajoelhar, mesmo sem ter ali uma sala, um sofá para ela sentar e ler a palavra, a história conta que qualquer lugar da casa, Susannah Wesley se sentava, pegava o seu avental, cobria o seu rosto e começava a falar com o Senhor. Naquele momento, nenhuma das 19 crianças ousava interromper a oração de Susannah Wesley, porque todas elas sabiam que Susannah estava falando com Deus. A negligência do nosso tempo com o Senhor não é falta de tempo, meus irmãos. A negligência de nós insistirmos em conhecer a Deus e de ouvir a voz dele é falta da nossa prioridade, é falta da nossa intencionalidade de sermos mais íntimos de Deus. Porque se amanhã a gente chegar lá no céu e Deus falar assim, nossa, mas você nem falava comigo e agora você quer entrar aqui? Eu falo assim, não, Deus, é porque eu tinha muita coisa para fazer. Aí ele, ô Susannah, dá uma chegadinha aqui. Aí a Susannah vai lá e fala assim, ó, a Susannah tinha 19 filhos e conversava comigo. Vai ficar ruim pra gente, né? A gente não vai ter mais desculpa. Porque não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, meus irmãos.
Se nessa noite nós queremos acessar a sabedoria, nós precisamos começar conhecendo a Deus. A sabedoria, ela não pode ser acessada sem Ele. Ele é a própria sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Jesus foi o exemplo vivo, eficaz, pisando nessa terra, de como um homem e uma mulher de Deus deve se comportar, acessando a sabedoria. Mesmo no agito, na correria, nessa loucura de excesso de informação que a gente vive, a gente tem que aprender a calar essas vozes, parar tudo, mas não negligenciar o conhecimento do Santo, o temor do Senhor, para a gente aprender a ouvir a voz dele. Então, depois que nós, conhecendo ele, amando ele, que a gente exercitar isso na nossa vida, aí sim, nós voltaremos lá em Tiago e nós começaremos a pedir ao Senhor sabedoria. Às vezes a gente acha, meu irmão, que a gente chega na igreja, a gente é tocado por Deus, a gente aceita Jesus, vem aqui na frente, aceita Jesus, se batiza, e glória a Deus, e aí a gente sai ali fora, e aí a gente acha que a gente está vivendo sozinho, a gente acha que a gente está andando sozinho. Não, agora é eu e Deus contra esse mundão, e cada dia vamos matar o leão e vamos para cima, e glória a Deus por isso, meu irmão. Mas a palavra diz, lá em Provérbios, no capítulo 7, no verso 4, o seguinte: trate a sabedoria como sua irmã. A palavra fala aí, trate a sabedoria como sua irmã. O que é isso? É você pegar a sabedoria, você andar colado com ela, você andar ombro a ombro, morar na mesma casa, acordar junto, dormir junto. A sabedoria agora, ela é tua irmã. Você não caminha sozinho. Nós não caminhamos essa caminhada de fé sozinho. Nós temos um companheiro que é o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas. E nós temos uma irmã, que é a sabedoria. Se ela está do nosso lado, caminhando conosco, nós temos a quem consultar. Chegou uma situação difícil para nós. Chegou uma situação conflituosa no nosso trabalho, na nossa casa. Peraí que eu vou chamar minha irmã. Sabedoria, o que eu faço? Sabedoria, me ajuda. Sabedoria, o que você faria no meu lugar, sabedoria? Nós precisamos consultar ao Senhor e pedir diligentemente. Meus irmãos, eu tenho visto linguagem. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu oro ao Senhor. Seja uma oração rápida ou longa, seja um dia que dá para fazer o devocional de manhã ou não. Eu simplesmente falo: Pai, abençoa meu dia em nome de Jesus, me dê sabedoria e discernimento. Eu não sei, meus irmãos, caminhar mais sem sabedoria. Porque as situações que nós vivemos hoje necessitam que nós sejamos pessoas que caminham com a sabedoria. Dentro da nossa casa, se nós não tivermos sabedoria, nós não saberemos educar os nossos filhos. Dentro do nosso casamento, se nós não tivermos sabedoria, nós não saberemos amar o nosso cônjuge como Jesus o amaria. No nosso trabalho, se nós não tivermos sabedoria, nós daremos o pior testemunho que um ímpio pode ver na face da terra, no meio de uma discussão, de uma briga. A sabedoria, meus irmãos, ela evita muita coisa, ela protege muita coisa, ela te livra de muitas situações. Nós precisamos, assim como o verso 12, primeiro verso que nós lemos, a sabedoria, ela mora, ela habita com a prudência. O colega de quarto da sabedoria é a prudência, meus irmãos. Quando nós estamos numa situação desagradável, numa situação sob pressão, o pecado bateu na tua porta, a tentação bateu na tua porta, o que você vai fazer? Eu sei que a sabedoria mora com a prudência. O que eu faço? Eu sou prudente. Eu calculo as minhas atitudes. Eu calculo as consequências das minhas decisões. Eu não sou alguém imprudente. Eu não sou alguém impulsivo. Porque eu tenho do meu lado a sabedoria. E ela mora junto com a prudência.
Eu sou um filho de Deus prudente. Eu faço escolhas diante da palavra de Deus. Eu faço escolhas direcionadas pelo Espírito Santo, porque eu escolhi ser uma pessoa amiga e irmã da sabedoria. Eu já queria convidar o Ministério de Louvor a subir aqui e convidar vocês também, meus irmãos, a ficarem de pé nessa noite. Há um convite para nós, como o Tiago falou. Hoje nós podemos orar e clamar por sabedoria. Pecar, meus irmãos, é uma luta constante. A sabedoria vai estar lá do seu lado nesse momento. Quando a tentação bater na sua porta, clame por sabedoria e ela vai te trazer estratégia, livramento. Quando o dia mal vier sobre você, clame por sabedoria. O Senhor de repente vai te instruir. Palavras do Senhor vão começar a vir na sua boca e na sua mente. Quando a situação financeira apertar, clame por sabedoria. Eu creio num Deus que nesses momentos vai começar a te trazer estratégias de negócios, estratégias de provisão para sua casa. Clame por sabedoria. Meus irmãos, desde o momento que nós viemos aqui para a casa de Deus, é assumido a nós uma responsabilidade. Não é mais nós que vivemos por nós, agora Cristo vive em nós. Nós precisamos nessa noite orar, nos arrepender e clamar ao Senhor por mais sabedoria, porque nós necessariamente precisamos ser cônjuges melhores, ser filhos melhores, nós precisamos ser pais melhores, nós precisamos ser irmãos melhores. E quem vai nos ensinar essas coisas junto à pessoa do Espírito Santo é a sabedoria. Se há algo que nós vamos buscar nessa noite, é sermos pessoas, irmãos e irmãs, filhos de Deus, sábios, estratégicos, que buscam a Deus e que dão exemplo de uma vida que busca a Deus. Exemplo de se calar no meio de uma discussão, exemplo de se calar no meio de uma briga, exemplo de saber apaziguar. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores. Nós só seremos pacificadores com a sabedoria. Nós só saberemos aconselhar os nossos filhos com a sabedoria. Nós só saberemos conduzir o nosso caminho em direção ao céu com a sabedoria. Nessa noite eu te convido a fechar os seus olhos e a clamar ao Senhor comigo, para que o Senhor, nessa noite, Ele não venha sobre nós com um batismo de fogo, com um batismo do Espírito Santo. Se assim Ele quiser, amém. O Senhor é livre aqui para isso. Mas, Pai, nós gostaríamos hoje de um batismo de sabedoria. Nós gostaríamos hoje de sermos homens e mulheres contemplados com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que é estratégica, que sabe resolver problemas, que sabe resolver situações, com a sabedoria que traz provisão para dentro do nosso lar, com a sabedoria que abre caminhos, Pai, com a sabedoria que a capacitação profissional não traz, mas que somente a capacitação sobrenatural pode trazer. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, coloque em nós, Pai, temor pelo Senhor, amor pelo Senhor, Deus. Se para acessar tudo isso nós precisamos te amar, então, Pai, nessa noite nos ensine a te amar, nos ensine a olhar para o Senhor, a ouvir a sua voz, Deus, a discernir a sua voz. Senhor, nos ensine a orar, nos ensine, Pai, a separar tempo na nossa rotina para te colocar nela, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos faça entender que um dia que vale a pena é um dia que o Senhor está nele, e que um dia perdido é um dia que nós não falamos com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, traga temor ao nosso coração, amor por passar tempo com o Senhor, Deus. Sede, fome da sua presença, Senhor. Nos instrua nessa noite, Deus, em nome de Jesus.